Olá a todos. Ora bem, vamos falar sobre o Ruben Amorim hoje. Como sabem, ou eu já disse aqui algumas vezes, eu sou um fã muito grande do Ruben. Eu acho que ele tem, para além da capacidade e de análise do ponto de vista tático, tem uma forma de estar que é diferenciadora e trouxe também uma vertente muito grande na comunicação. A forma como comunica é diferente daquela que nós estávamos habituados e tem também trazido, eu acho que uma espécie de uma pequena revolução para a classe de treinadores daquilo que é a gestão de carreira. E, portanto, vou tentar tocar aqui nestes pontos sem ser demasiado extensivo. Primeiro ponto, eu vejo muitas coisas semelhantes, similares àquilo que aconteceu no Sporting. Se nós nos lembrarmos da primeira equipa, dos primeiros meses, então, ainda com o Mathieu, o Borja, que entretanto depois esteve no Sporting Braga, o Batalha no meio campo, o Dombiá, ou seja, era uma equipa completamente diferente, mesmo na proposta de jogo, mesmo a equipa depois do segundo ano em que ele acaba por ser campeão, já com Fedal, ou seja, já conseguiu fazer ali com a Adana na baliza, antes tinha o Maximiliano, ou seja, ele tinha ali, teve que fazer ali uns pequenos retoques, no fundo, mas teve muitas dificuldades. A proposta de jogo era completamente diferente daquela que era agora quando saiu, no último ano e meio. Era uma proposta de jogo muito mais defensiva, era uma proposta de jogo muito mais expectante do que aquela que depois acabou por se tornar. Os próprios laterais eram diferentes daqueles que ele utilizava hoje. Hoje utilizava extremos no papel de alas. Na altura começou sempre de uma forma muito mais protetiva, digamos assim, ou seja, tinha laterais puros e duros, o Pedro Porro, o Acunha no início ainda, depois entretanto alterou, ou seja, e ele, às páginas tantas, ele próprio diz, eu acho que nós cada vez mais vamos ver jogadores de origem como extremos, portanto muito mais ofensivos, a jogar no papel de extremo, como hoje tínhamos todos eles. O Nuno Santos eventualmente era aquele que teria mais, até porque o Mateus Reis acabou por ficar sempre como central, ou seja, o Nuno Santos seria aquele que até tinha alguma, sendo um extremo de origem também, mas até tinha algumas referências de lateral, porque de resto estamos a falar de jogadores que todos eles, Kenda, Giovanni Kenda, Jenny Catamo, eram todos, mesmo o Maxi Araújo que ele foi buscar este ano, eram todos jogadores que tinham mais referências de extremo do que propriamente de lateral. E se nós pegarmos para o exemplo que temos hoje no United, é uma revolução que tem que ser muito semelhante. E mesmo em termos de adaptações estratégicas, mesmo agora, por exemplo, que joga o Zirkzee e o Højlund à frente, e ele que tenta fazer uma manipulação que já tinha tentado fazer em alguns jogos também no Sporting, para um 4-4-2, a estratégia de jogo, a proposta que está a ser implementada, existem muitas coisas que são semelhantes. O facto de ter que atrasar muito mais as linhas, porquê? Porque se eu não tenho jogadores que são capazes de fazer a pressão que eu quero, eu vou ter que fazer alguma adaptação. Então recua linhas, retira espaço. Ao retirar espaço, retira uma das ferramentas mais poderosas que existem na maioria das equipas em Inglaterra, que são muito poderosas fisicamente, muito velozes, principalmente os jogadores da frente, e então retirando o espaço, esses jogadores deixam de ter esse espaço para explorar e portanto ficam frustrados, entre aspas, nessa forma de atacar. Essa, aqui um parênteses, é também uma das minhas dúvidas em relação ao United e ao impacto que um Gyökeres, por exemplo, teria em Inglaterra, porque a vertente física deixa de ter um papel tão decisivo como tem em Portugal, por exemplo, em que ele tem uma fisionomia diferente da maioria dos atacantes, é a fisionomia muitas vezes mais forte do que a maioria dos defesas, portanto em Inglaterra isso não vai acontecer, e daí as minhas dúvidas sobre realmente o impacto que ele poderia ter. Mas pronto, não quero divagar para aí. Portanto, eu acho que existem aqui vários passos em que o Ruben está a ter um processo
muito, muito semelhante àquilo que foi o processo do Sporting. A questão aqui, tal como foi no Sporting, é se vai ter tempo para implementar não só os processos dentro de campo, mas também os processos no recrutamento, por exemplo. A cultura, por exemplo. Foi uma cultura que no Sporting foi fortemente influenciada por ele. A cultura do ganhar, a cultura até do jogo a jogo, de pensar jogo a jogo, não estar a pensar aqui em grandes objetivos macro, começar aqui a implementar esta coisa, não, temos que ganhar este jogo, temos que ganhar este jogo. E ser essa a filosofia, é questão do tempo. Se nós olharmos aqui um pouquinho para trás, e eu fiz esse estudo num dos textos que publiquei, o United não se pode dizer que não é uma equipa, em termos de a direção, não se pode dizer que é uma direção que não apoia os treinadores. Aliás, eu sou tão crítico muitas vezes em relação ao Ten Hag, não é que ele seja mau treinador, não tem que ver com isto, tem que ver mais com houve, eu julgo que 5, 6 janelas de transferência, houve um impacto de 660 milhões de euros superior a isso. Ele teve um impacto direto em todas estas janelas de transferência, em todo este dinheiro que foi gasto, e não se vê melhorias na equipa por isso. E o perfil dos atletas escolhidos foi muitas vezes estranho, portanto, por isso é que nós hoje olhamos e dizemos: o Fulham eliminou agora o Manchester United, e tem um William, tem um Sessegnon a entrarem vindos do banco. E quando nós olhamos para o United, mesmo que tivesse o Amad Diallo, quer dizer, não é de todo igual, não se tem este tipo de jogadores no banco para entrar. E isto é muito estranho, vindo de uma equipa que tem o poder do Manchester United. Portanto, eu vejo desafios muito, muito grandes. Eu acho que estes meses vão ser muito complicados, tal como foram os primeiros meses do Sporting. Vejo um futuro muito, muito mais risonho e com uma velocidade muito superior àquela que foi do Sporting, porque também o Manchester United tem a capacidade de atacar qualquer mercado e o Sporting não tinha. Portanto, vejo as coisas com os olhos muito otimistas. Se tiver tempo, que eu acho que vai ter, mas aqui a questão vai ser, não é só o tempo, não é só a paciência para implementar tudo isto, vai ser o dinheiro. Eu acho que são as 3 coisas que são fundamentais aqui. Se vai ter dinheiro ou não, não sei, mesmo libertando toda a folha salarial que vai conseguir libertar no final desta época. Existem aqui atletas com contrato que não ajudam, e todos nós sabemos quem são, e não ajudam principalmente numa coisa: o clube não tem leverage negocial, ou seja, não tem, o poder não está do lado do clube neste momento, não está do lado do Manchester United. Estes ativos que o clube tem, estes jogadores que o clube tem, não estão de certa forma potenciados no mercado em que o clube esteja numa posição de poder. E não estando numa posição de poder, está frágil, e se está frágil, os outros clubes vão poder tirar vantagens disso. Ou seja, imaginemos o Antony, que está no Betis, está a performar, está a jogar bem, ok, perfeito. Mas será que o Betis vai dizer: ok, mas olha, eu sei que vocês têm dificuldades financeiras e, portanto, eu vou jogar com ele. E o clube, o United, não vai estar em posição de pedir 50, 60, 70, 100 milhões por cada atleta. Não vai estar nessa posição. E, portanto, isso vai atrasar demasiado as negociações. Eu espero que seja um mês de verão muito mais ativo do que foi o mês de janeiro, o mês de inverno. Mas vamos ver. Ok? Um grande abraço, até à próxima.